Eles acharam que o pior tinha ficado para trás ao pular aquele muro, mas em segundo, a esperança de Emma e Rei se transforma em puro pavor. O mundo lá fora não é um refúgio, é um abatedouro gigante, sem mapas, sem comida e caçado. A floresta parece viva e nada ali faz sentido. Cada som é uma ameaça e o livro de William Minerva é a única bússola que impede que eles morram nos primeiros 5 minutos. Não são apenas monstros irracionais, demônios treinados. Os cavaleiros da fazenda estão na cola deles. Rei decide se sacrificar como isca. É o momento onde tudo parece perdido. O plano de fuga de 10 anos está prestes a desmoronar em uma noite. Enquanto o rei luta para sobreviver, Emma entra em colapso. O esforço físico e o trauma cobram o preço. Quando as crianças estão cercadas pela maior fera que já viram, a morte é a única certeza. Até que 2 vultos surgem das salbras. Quem são esses seres que salvam humanos de outros monstros? Amigos ou apenas predadores mais pacientes? O primeiro dia de liberdade terminou, e o mistério só começou. Você confiaria em quem jurou te devorar? Emma e Rei acordam em um esconderijo subterrâneo, frente a frente com 2 demônios. Mas tem um detalhe que não faz sentido, eles não estão com fome. Conhecemos Múgica e Sonjo. Eles fazem parte de uma facção religiosa que se recusa a comer carne humana. Pela primeira vez em 10 anos, as crianças não são o prato principal, mas sim alunos aprendendo a arte da sobrevivência em um mundo que as quer mortas. Sonjo ensina Emma que para viver, algo precisa morrer. Ele mostra como usar a flor vida para drenar o sangue da presa. É o batismo de sangue da Emma. Ela finalmente entende que o mundo lá fora não perdoa os fracos. Aqui o mistério se aprofunda. Sonjo revela que há 1000 anos, humanos e demônios fizeram uma promessa de dividir o mundo para parar a guerra. As crianças descobrem que a fazenda onde viviam é apenas um curral em um mundo que esqueceu que elas existem. Eles partem em busca de William Minerva com novas habilidades e uma ponta de esperança. Mas será que a bondade desses demônios é real ou eles estão apenas engordando o gado para mais tarde? Eles andaram dias sob um sol escaldante seguindo as coordenadas de William Minerva, mas ao chegar no local, só havia areia e pedras. Seria Minerva uma farsa ou eles foram enganados o tempo todo? O desespero bate, até que Emma encontra uma escotilha escondida. Ao descer, eles descobrem um baker subterrâneo colossal, luz elétrica, água corrente e prateleiras cheias de comida. O que parecia um túmulo virou o paraíso. Pela primeira vez em meses, eles baixam a guarda. Tem camas de verdade, e até uma sala de monitoramento. Mas enquanto os pequenos comemoram, Rei e Emma sabem que esse lugar não foi feito por acaso. Quem construiu isso e por que nos deixou entrar? O silêncio do baque é cortado por um som impossível, um telefone tocando. Emma atende e a voz do outro lado gela o sangue de todo. É William Minerva. Mas antes que ele possa explicar como as crianças vão chegar ao mundo humano, a conexão fica estranha. A esperança voltou, mas veio acompanhada de um aviso. O backer é seguro, mas eles não estão sozinhos no mundo. A jornada para a liberdade real está apenas começando. Eles acharam que o backer era um porto seguro, mas o mundo humano acabou de bater a porta, e eles não vieram para resgatar ninguém. Soldados de elite invadiram o lugar com uma única ordem: não deixar nenhuma criança viva. A paz durou pouco. Peter Hatry, o homem por trás das fazendas, enviou seus caraços. O backer vira uma armadilha mortal. Emma e Rei precisam guiar 15 crianças por passagens secretas enquanto sentem o cheiro de pólvora e o som de tiros ecoando nas paredes. Rei sabe que se eles não pararem os soldados agora, ninguém escapa. Ele usa o conhecimento do backer para criar emboscadas, mas o inimigo é profissional e está armado até os dentes. O desespero nos olhos das crianças pequenas é de quebrar o coração. Eles conseguem sair, mas a vitória é amarga. Eles perderam o único lar que tinham e agora estão de volta à floresta, sendo caçados como animais, sem suprimento, sem abrigo e com o inimigo logo atrás. A sobrevivência virou um jogo de sorte. O paraíso foi destruído e agora eles estão sozinhos de novo. Mas o que Emma não sabe é que essa fuga vai levá-los diretamente para um reencontro que ninguém acreditava ser possível. 1 ano se passou desde que o backer foi destruído. As crianças não são mais as mesmas. Elas aprenderam a viver nas salbras, escondidas em ruínas de cidades demônias. Mas a sorte deles estava prestes a mudar da forma mais inacreditável possível. Viver disfarçado entre monstros exige nervos de aço. Emma e Rei agora arriscam tudo entrando em cidades povoadas por demônios para roubar suprimento. O perigo é constante, e um único erro significa virar jantar em praça pública. Durante uma dessas missões, o disfarce cai. As crianças são cercadas em um beco sem saída. É o fim da linha. Sem armas pesadas e sem para onde correr, Emma fecha os olhos esperando o pior até que um grupo de encapuzados surge e aniquila os perseguidores em segundo. Prepare o coração.
porque o impossível aconteceu. Aquele que todos choraram, aquele que foi enviado para a morte na primeira temporada, está bem na frente deles. Norman está vivo, mas ele não é mais o garoto doce que eles conheciam. O trio principal está reunido novamente, mas o alívio dura pouco. Norman agora lidera uma resistência armada e tem um plano sombrio que vai contra tudo o que Emma acredita. O reencontro foi emocionante, mas a alegria dura pouco quando Emma percebe que o Norman que voltou não é o mesmo que partiu. Ele não quer apenas fugir, ele quer aniquilar todos os demônios da face da Terra. Norman revela que foi levado para Lambda, uma fazenda de experimentos brutais. Lá, ele viu o verdadeiro rosto do inimigo e liderou uma rebelião sangrenta. Ele agora comanda um exército de sobreviventes que ganharam habilidades sobre-humanas, mas a um custo terrível para seus corpos. O plano é cruel e eficiente, uma droga que força os demônios a regredirem à sua forma selvagem e irracional, fazendo-os devorarem uns aos outros. Norma acredita que a paz só existirá quando não sobrar nenhum monstro vivo para caçar as crianças. Emma entra em choque. Ela lembra de Múgica e sabe que nem todo demônio é mau. O clima esquenta quando ela tenta impedir o genocídio, mas Norman está decidido. Ele se vê como o salvador que precisa sujar as mãos para que os outros fiquem limpos. A pressa de Norman tem um motivo desesperador e ele está morrendo por causa do experimento. Ele precisa exterminar os demônios antes que seu tempo acabe. Será que Emma conseguirá parar o melhor amigo antes que ele se torne o vilão dessa história? Norman deu um ultimato: 5 dias. Esse é o tempo que Emma tem para encontrar Múgica e provar que os demônios não precisam ser exterminados. É uma aposta suicida onde o prêmio é a alma do seu melhor amigo. Eles voltam para a floresta em uma missão desesperada. Emma sabe que se encontrar a garota do sangue amaldiçoado, ela pode curar os demônios e evitar o massacre, mas o tempo corre contra ela. E cada minuto perdido é um passo a mais para o plano sangrento de Norman ser executado. Enquanto procuram, descobrimos mais sobre o passado dos demônios. Múgica não é apenas uma sobrevivente, ela é a chave para o fim da fome de carne humana. O conflito moral aumenta: vale a pena salvar uma espécie que caçou humanos por milênios? Para Emma, a resposta é um sim absoluto. De volta ao esconderijo, vemos o estado deplorável de Norman. Ele está tossindo mais sangue, sua pele está pálida, mas sua determinação é de aço. Ele não acredita na paz de Emma. Para ele, a única forma de garantir que as crianças sorriam é garantindo que não reste nenhum demônio para chorar. No último segundo, Múgica e Sonjo aparecem. Emma conseguiu a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas será que ela chegará a tempo de impedir que o primeiro frasco de veneno seja aberto? O ataque à capital demônia começou e Norma não vai parar por nada. O tempo de Emma acabou. Sem esperar pela volta da amiga, Norma inicia o massacre. As bombas de veneno explodem, e o que era uma vila pacífica se transforma em um cenário de horror. O plano de genocídio de Norman está oficialmente em curso. O efeito do veneno é devastador. Os demônios começam a sofrer mutações russas, perdendo a fala e a inteligência. Eles se tornam bestas famintas que atacam tudo o que vem pela frente. Norman observa das sombras, convencido de que esse é o único preço a pagar pela liberdade das crianças. Aqui o coração aperta. Norman está prestes a finalizar um demônio que cuida de uma criança, mas ele hesita. Ele vê naqueles monstros o mesmo desespero que ele sentiu na fazenda. É o momento em que a máscara de carrasco começa a rachar e o antigo Norman tenta voltar à superfície. Emma chega no meio do massacre, e o confronto final acontece. Ela não traz armas, ela traz música. O sangue amaldiçoado começa a curar os demônios, revertendo o efeito do veneno. Emma abraça Norman e diz as palavras que ele mais precisava ouvir: você não precisa carregar esse fardo sozinho. Norman finalmente desmorona. O plano de genocídio foi interrompido, mas o perigo está longe de acabar. O exército de Lambda ainda quer sangue e Peter Hatry já sabe onde todos eles estão escondidos. A trégua é curta, e o inimigo real está vindo com tudo. Eles juraram que nunca mais voltariam para aquele inferno, mas para salvar o futuro, eles precisam encarar o passado. O plano agora é invadir a fazenda Gracefield e libertar todas as crianças antes que o portal para o mundo humano se feche. Norman usa sua rede de contato e a tecnologia de Lambda para hackear as comunicações dos demônios. Eles descobrem que Peter Hatry capturou as crianças que ficaram para trás e as está usando como isca. O tempo é curto. Se eles não agirem agora, seus irmãos serão enviados para o abate. Do outro lado, Peter Hatry está desesperado. O sistema das fazendas está colapsando, e ele sabe que Norman é uma ameaça real. Ele prepara uma armadilha mortal, transformando a casa onde eles cresceram em uma fortaleza cheia de soldados armados. É um jogo de xadrez, onde qualquer erro significa extinção. Emma revela o trunfo final. Ela não quer apenas fugir, ela quer mudar as regras do mundo. Através de arquivos secretos de Minerva, eles descobrem como reativar o portal entre os mundos. A esperança brilha de novo,
mas a entrada desse portal está no coração do território inimigo. As armas estão carregadas. O plano está traçado e o coração está na mão. O trio está de volta ao lugar onde tudo começou. O próximo passo é o tudo ou nada. Será que eles vão conseguir atravessar o portão ou cairão na última armadilha da mama? Eles voltaram, mas não vieram para se esconder. Com tecnologia de ponta e um plano milimétrico, as crianças de Gracefield iniciam a maior invasão que esse mundo já viu. É a hora do troco contra quem os criou para o abate. Enquanto as luzes da fazenda piscam, a segurança entra em colapso. O exército de Peter Hatter está confuso. Eles esperavam crianças assustadas, mas encontraram soldados táticos. O bunker que eles perderam serviu de lição, e agora cada corredor da fazenda é uma zona de perigo para os guardas. O clima gela quando Isabela ressurge, mas há algo diferente no olhar dela. Ela recebeu a ordem de Peter Hatter para eliminar todos, mas a relação entre mãe e filhos é um campo minado emocional. De que lado a mulher que os criou realmente está? Parecia que a vitória estava perto, mas Peter Hatter joga sua última carta. Ele encurrala o grupo no coração da fazenda, com armas apontadas para suas cabeças. Ele sorri acreditando que venceu. O que ele não esperava é que a rebelião não vinha só de fora mas de dentro. A reviravolta que ninguém previu. Isabela e as mamas traem a organização Hatter. O sistema está desmoronando por dentro. Peter Hatter está sozinho, e o portal para o mundo humano está prestes a ser aberto. O que acontece agora é o destino de toda a humanidade. O Império dos Hatter ruiu. Peter está cercado pelas crianças que ele chamava de gado, mas Emma não quer sangue. Ela oferece a mão para o homem que tentou destruí-lo. A maior vitória de Emma não foi com armas, foi mostrando que eles são melhores que seus opressores. Recusando a piedade de uma criança, Peter escolhe o próprio fim. Ele morre com o sistema que tentou proteger. Com o vilão fora do caminho, o portal para o mundo humano finalmente se abre. O sonho de Norman, rei de todos que ficaram para trás, está a um passo de distância. É o momento do adeus. Phil e os pequenos atravessam primeiro para uma Nova York vibrante e cheia de vida. Mas Emma, Norman e Rei tomam uma decisão difícil. Eles ficam para trás por um tempo para garantir que Múgica seja coroada e que o mundo dos demônios nunca mais precise de fazendas. Anos se passam. Em uma montagem emocionante, vemos que eles conseguiram. A paz foi selada. Emma finalmente atravessa e reencontra sua família em um mundo onde eles não são mais presas, mas seres humanos livres. Eles finalmente encontraram o seu lugar. A promessa foi cumprida. Eles deixaram o inferno para trás e conquistaram o futuro com as próprias mãos. Essa foi a jornada de The Promised Neverland. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, para não perder os próximos vídeos. Comenta Norman se você assistiu até o final e deixa aí sua opinião sobre esse anime. Esse foi o resumo da segunda temporada. O resumo da primeira tá no canal. Comenta mais animes bons desse estilo pra eu resumir. Tchau.